Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é terça, 28 de maio e este é o seu Diário Econômico. A semana começou num compasso mais lento com o feriado americano, só que hoje começa a sequência de dados de inflação com o nosso IPCA 15 referente a maio. Na verdade, o boletim Focus de ontem já foi importante nessa discussão de inflação, porque a desancoragem das expectativas da meta do BC tem empurrado o Copom a ser mais prudente na condução da Selic, certo? E foi de fato mais uma semana de revisão de IPCA para cima, de 2024 até 2026, só que sem o povo revisar a Selic. Os analistas seguem achando que o juro aqui bate 10% esse ano e vai para 9% no ano que vem e por lá fica, mesmo com a inflação mais alta. A piora das expectativas, baseada na renda fixa, tem sido até mais expressiva do que a gente tem visto no Focus. Para quem se interessa mais nesse assunto, essa inflação baseada na renda fixa é basicamente a diferença entre um título pré-fixado e uma NTN-B correspondente que paga juro real mais inflação. Então a diferença entre o pré e uma B é justamente a inflação, certo? Se a gente olha então para os próximos 18 meses, que é o cenário que geralmente o BC mira nas decisões dele, essas expectativas de mercado vêm o IPCA girando ali perto de 4,4%, 4,5%, ou seja, flertando com o teto da meta, enquanto o Focus está mais para 3,7%. Mas enfim, o ponto é que as duas medidas sugerem para o BC que o pessoal está duvidando do compromisso dele com o centro da meta de 3%. Só que o IPCA 15, que sai daqui a pouco, às 9 horas, não deveria contar uma história tão ruim assim. Mesmo que se confirme o nosso número de 0,47% no mês, o que é mais alto do que a gente já estimou no passado, ainda assim a inflação em 12 meses cairia mais ou menos ali para pouco perto de 3,7%. Outro ponto é que esse número mais salgado no mês deve ter vindo mais por alguns eventos específicos e temporários. Teve alimentação in natura batendo entre 1,5% e 2% pelas enchentes lá no sul, e pode ter tido também pressão em passagens aéreas pelo mega show que a gente teve no Rio de Janeiro. Mas, me repetindo o que eu falei ontem, alguns núcleos vão seguir em 3% anualizados, ou seja, na meta do BC. Indo agora lá para fora, primeiro algumas notícias que são na margem inflacionárias. Primeiro, dando números aí para aquele encarecimento do frete marítimo que eu comentei semana passada, um container de 40 pés para a costa oeste dos Estados Unidos, saindo ali da Ásia, saltou quase 15% semana passada e chegou a bater $4.900. É o quinto aumento semanal seguido e esse preço já triplicou desde o começo do ano. Outro fato foi o evento ali, o encontro da OPEP na semana que vem, ter mudado de presencial para videoconferência, que indica que já devem ter um acordo ali dentro do cartel mais amplo para manter os cortes atuais na produção de petróleo. Esses cortes têm rodado ali em torno de 2,2 milhões de barris por dia e expirariam no final de junho. Só que desde o começo do mês a commodity tem caído aí perto de 4, 5%, mesmo com o cartel, como eu disse, já tendo reduzido a oferta global em mais ou menos uns 5%, acumulado ali desde novembro de 2022. Existe esse número mágico, de $90 por barril como o preço preferido pela maioria dos produtores, mas eles não têm conseguido segurar ele por ali. Falando do BC europeu, que se reúne semana que vem e pode começar a reduzir juros, teve o diretor francês agora fazendo coro às falas da Lagarde da semana passada. Ele não só acha que podem cortar mês que vem, como eles também acham que pode acontecer isso na decisão de julho, ou seja, seguidos, contrastando com alguns membros que se sentem mais desconfortáveis com esses cortes consecutivos, dadas as incertezas. Bom, eu acho que se a gente vir uma inflação americana ok na sexta-feira e o BC europeu confirmar os cortes lá no dia 6, o cenário externo pode engatar mais uma janela positiva para risco. Se a gente aqui Brasil cooperar, todo mundo pode se dar bem também. Inclusive, sobre esses pontos e a nossa atualização de cenário básico, fica aí o convite para você ouvir o Economês de Maio, que sai ainda hoje na parte da tarde. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.